Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando a sua, a minha, as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Se assentando, eu quero convidar você a abrir o Evangelho em Mateus 24. Na cronologia, o primeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Quem sabe aqui que Jesus é ciumento? É verdade, ele é ciumento. Ele quer o seu amor só para ele. Mas você sabia também que o nosso inimigo investe todos os dias para ver se nós esquecemos desse amor sem igual? E pelo engano do nosso inimigo, corremos atrás de outro amor, isso quer dizer de um falso amor. O inimigo faz isso todo dia. Mas a palavra do Senhor diz que ele trabalha dia e noite por nós. Enquanto nós estamos dormindo, ele diz assim: eu vou cuidar do sono da minha noiva, que sou eu e que é você. Glória a Deus. E eu quero ler com você aqui a partir do versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, 3. Glória a Deus. Quem achou, digam amém. Amém. Oh, glória a Jesus. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Digam glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor já abriu os nossos olhos, porque aqui está dizendo que ele vai enganar a muitos. E não é homem que está dizendo, quem está dizendo é Jesus. E vão enganar a muitos. Eleve seu coração ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que aqui chegaram, daqueles, meu Deus e Pai, que irão ouvir através do áudio essa ministração, no nome de Jesus Cristo, para que a Tua palavra penetre no coração de cada um deles. Pois nessa hora, Senhor, apesar de ser um homem aqui segurando um microfone, mas é o Senhor que está falando pelo Teu Santo Espírito. Faz assim, maravilhoso e santo. Guia-me, Senhor, e fala através da minha boca, para que sejamos ministrados. E nesses últimos dias, Senhor, não sejamos enganados, mas estejamos totalmente na vontade e dependência do Senhor, em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Digam aleluias. Deem mais um aplauso ao Senhor. Oh, glória a Deus. Digam aleluias. Oh, glória a Jesus. Amados, lembre-se que Jesus aqui está no Monte das Oliveiras, um monte profético, que antes de ele chegar aqui, ele mesmo, porque Jesus é Deus, tinha dado ordem ao profeta Zacarias e tinha dito que ele, quando chegasse, iria pisar os pés no Monte das Oliveiras e Israel seria fendido. O Monte das Oliveiras seria aberto meio a meio, um lado para o sul e outro para o norte, ou melhor, um lado para o oeste e outro para o leste. Só que ali Jesus ainda estava no meio deles, ensinando, chamando a atenção. E aqui no versículo 4 diz assim, olha: e Jesus respondendo, isso é a resposta de Jesus, e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que
isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e peste, e fome, e pestes em vários, e terremotos em vários lugares. Digam glória a Deus. Olhe que aqui o Senhor, Ele chama a atenção que haverá fome e pestes em vários lugares. A atenção mais forte é aqui nesses versículos nesse versículo 6. Ele diz assim: e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Em apenas, amados, um século, o mundo, dentro de tão pouco tempo, para nós, né? Eu tenho 15 anos, né? Para nós é muito tempo atrás, 100 anos. Mas dentro de 100 anos foram 2 guerras mundiais. Duas guerras. E o mundo inteiro ficou atônito. Nós temos que fazer alguma coisa para que isso não mais aconteça. E teve, né, a ONU, a OTAN, depois da Segunda Guerra Mundial, teve essa junção aí para que não houvesse mais guerra. Mas a maior guerra, amados, é exatamente pela sua mente. O inimigo todos os dias trabalha para tentar roubar a sua mente, porque o Senhor Jesus, Ele chamou a atenção para que nós não viéssemos nos assustar, para que nós viéssemos estar acautelados, certo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não vai deixar que nada caia por terra. Na parte B, ele diz que é necessário que tudo isso aconteça. Tudo isso, ele está dizendo, tem que acontecer. Se ele está dizendo para mim e para você que tudo isso tem que acontecer, ele está dizendo assim: tenha calma, confie em mim, isso tudo tem que acontecer. Amados, para separar o joio do trigo, lá no passado, os agricultores, os ceifeiros, eles usavam uma peneira grande e jogava bem alto, e o eirado sempre era bem em cima de um monte, em um lugar que passasse bem vento. E quando ele jogava bem alto, o que era pesado voltava e caía na peneira, mas o que era leve, o que era só palha, era levado pelo vento. Paulo diz que nesse tempo, ele falou a Timóteo que nesse tempo, muitos ventos de doutrina iriam separar o povo de Deus, iria espalhar, porque quando nós vemos o trigo sendo peneirado, jogado para cima, voando, geralmente nós achamos assim: puxa vida, aquela pessoa era tão boazinha, estava acontecendo isso, aqui, aquilo ali, e de repente ela saiu, e sentimos dor, ficamos compadecidos com aquilo ali, e às vezes queremos até sair para ir lá ver o que foi, querer ouvir aqueles ventos de doutrina que está atrapalhando a mente e o coração dessa pessoa, e às vezes somos levados também. Só que o Senhor disse o quê? Acautelai-vos. É necessário que isso aconteça. A dor que vem para nós, como foi dito há pouco aqui, muitas das vezes é para nos provar. Deixa eu ver onde é que está o coração dele ou dela. Às vezes dizemos assim: porque fulano, sabe, eu amava tanto e foi embora, agora eu não quero mais Deus não. Aí Jesus diz assim: aquele que amar mais o seu irmão do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar a esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar pai, mães, bens, mais do que a mim, não é digno de mim. Vem cá, Jesus está dizendo que é para você não amar essas pessoas? Não. Mas Ele está dizendo para você não colocar o amor
o que é separado para ele em ninguém. Buscar ele em primeiro lugar, e o restante das coisas ele fará. Foi assim que ele disse em Mateus 6:33. Primeiro ele, depois eu. Primeiro ele, depois o restante das coisas. E você vai ver que você vai ser bem-aventurado, bem-aventurada naquilo que você fizer. Digam glória a Deus. Amém, amados? No versículo 7, ele diz assim, olha: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares. Tem gente, amados, que está esperando paz aqui nessa terra. As coisas estão acontecendo. Meu Deus, será que isso tudo é vontade do Senhor que isso aconteça? Que venha e se bata comigo de frente isso. E o Senhor disse que desse mundo aqui você não espere paz nenhuma. Paz desse mundo não espere nenhuma. Quem prometeu a paz duradoura, que dura para todo sempre, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Diga assim: o meu Senhor que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Amados, assim como tem gente que está esperando paz aqui, eles esperam também quando os homens aprontam coisas para tentar trazer calma, trazer paz. Quando um casal se casou, está na sua casa, geralmente o que é que eles querem? Um canal de streaming, algo para assistir, para se distrair, para passar mais tempo dentro de casa, né, Miguel? Casou há pouco, né? E é exatamente por isso que o mundo, desde que tomou nota disso, eles fazem. Eles lutam para tentar tomar a nossa mente, o nosso tempo. Amados, quando nós paramos, eu vejo que eu sou pastor, mas eu tenho uma luta para tirar mais tempo para o Senhor do que para as outras coisas. Porque se você começa a assistir uma coisa, você passa um tempo ali e você nem percebe. Mas quando você pega na palavra do Senhor para buscar a verdade, buscar a palavra que te liberta, você passa 10, 20, 30 minutos, parece que passou uma eternidade. Mas mesmo sendo tão pouco tempo, amados, depois analise como você fica cheio, depois que você lê a palavra. Comigo é assim, pouquinho tempo eu já fico cheio. Mas o tempo que eu passo vendo programação, eu saio dali vazio. Vazio de verdade. Não foi coisa que me encheu. Como diz Isaías, tanto tempo passamos no mundo, Senhor, mas não demos luz à coisa boa, mas só a iniquidade tomou conta. Lá em Isaías o profeta chama essa atenção. E deixa eu olhar aqui, desde 1957, quando o primeiro satélite foi lançado pela União Soviética, que as mentes começaram a ser disputadas. Depois disso, depois de 1957, começaram os preparos. Preparo de um, preparo de outro, preparo de outro. E assim foram lançando. Porque a guerra hoje é pela sua mente. Quanto mais eu ouço menos a voz do meu amado, eu estou ouvindo a voz do meu adversário. O meu adversário é quem está dando música de ninar para mim, ao invés do meu amado. Por isso que nós homens não devemos deixar as nossas esposas de vacilo, né? Quem for namorado, deixar a sua namorada de vacilo, não deixe não. Fique sempre perto. É ou não é? Não é isso? Estou brincando aqui para ver se todo mundo se acorda. O Senhor, Ele luta pela sua mente. É aqui, começa aqui na mente. Se na mente você der ênfase, ela entra e vai até o coração.
Desde aí então, amados, a primeira foi a União Soviética, Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, China, França, Índia, Japão, Coreia do Norte, Israel, Irã e alguns que eu não consegui anotar. Tudo isso o quê? Disputando. Eu vou colocar a rede social melhor. Você abre aí um e diz assim: olha, esse programa, né, que ele dava informação assim, ele não presta. Tem esse novo aqui, já tem outros novos. Aquele que você tem, você já não dá conta de verificar ele todo, mas já tem outros. A gente se senta, vai abrir, liga o celular, aí você vai ver o Instagram, o Face e outros. Tem um monte aí, né? Eu só estou lembrando aqui de 2: Instagram, Face, WhatsApp, Telegram, e lá vai, e assim vai. E você passa um montão de tempo ali. E o Senhor, Ele quer que você esteja com Ele, iniciando daqui e depois filtrando e trazendo para o seu coração. Digam glória a Deus. O mundo vai piorar, mas é o mundo, amados. O mundo vai piorar de novo, mas você está em quem? Diga: em Cristo. Aleluia. Estamos em Cristo e foi Ele quem ofereceu o melhor dele para nós. Em João 14, 27, Ele disse assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual paz? O mundo está em guerra, está com medo do que vai acontecer. Olha, daqui a pouco pode ter soltar uma bomba atômica. E tenha calma, tenha calma. Jesus não lhe criou para isso. Jesus não criou você para ira. Você que entregou a sua vida a Ele, você não foi criado para ira. Você foi criado para que ganhe, aproveite toda a graça dele. Digam glória a Deus. Para que você tenha a graça dele. Em Hebreus 12, 14, vou esperar a amiga abrir ali, eu fui rápido agora, atropelei, né, amiga? Abre aí, por favor. Hebreus 12, 14. Por quê? Estou pedindo para você abrir em Hebreus 12, 14. É porque no mundo eles estão tudo alvoroçados, mas em você Jesus derramou a paz dele, e é uma paz que o mundo não entende, porque ele diz que ele não dá a você a paz como o mundo dá. O mundo está alvoroçado, pega uma droga, usa, naquele momento ele entra em adrenalina, se alegra, daqui a pouco ele está triste de novo. Eu tenho um colega de trabalho que ele triste, quando chega a trabalho, muito trabalho lá, ele fica triste. Ele disse: rapaz, eu quando chegar em casa para esquecer desse trabalho, eu vou tomar uma que vou ficar me tremendo. Ele fala bem assim mesmo. Eu até dou risada com ele. E amanhã, resolveu? Se resolveu, tome muita bebida das que você vai tomar, tome muita, porque vai resolver, e vai resolver até para mim. Aí ele disse: mas amanhã vai estar a mesma coisa de novo, né? Vai estar a mesma coisa, e outra pior, porque você vai estar trabalhando para fazer o mesmo serviço e com dor de cabeça, toda hora parando para ir tomar água. Essa é a paz que o mundo dá, mas a nossa nós vivemos com certeza de que o sofrimento que nós estamos passando agora não dá para comparar com o que o Senhor preparou para nós. Paulo destaca dizendo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para nós. Maravilhoso. Então é aí aonde eu tenho que estar ligado. Hebreus 12, versículo 14 diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O mundo pode vir, mostre que você é santo, é separado. O inimigo tem tentado muitas das vezes fazer com que você se separe do que o Senhor falou, do que o Senhor prometeu para você. Quando alguém diz assim: você se acha santo, você é santinho, é? Aí geralmente o que as pessoas dizem é: eu? Não sou santinho, não. Eu sou santão, não santarrão. Glória a Deus. Santarrão é aqueles que se acham religioso, mas eu sou um santão. Deus me separou para mim. Santo significa separado. Ele separou você para Ele. E o inimigo quer
separar você dele através de palavras. Às vezes usando até algumas palavras da Bíblia. O diabo usa até teologia para tentar nos separar do Senhor. Sabia disso? O diabo foi usar teologia com Jesus e disse: olha, está escrito que você não vai tropeçar com os seus pés em nenhuma pedra. Os anjos vão te segurar. Aí, mas tá sabendo muito, hein? Quer ser pregador para mim. Jesus disse assim: olha, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar o Senhor meu Deus, sabe por quê? Porque Ele me disse que vai vir me buscar, e eu creio na palavra dEle. Está ruim hoje, e outra está ruim. Às vezes nós podemos controlar isso. Nós chegamos no supermercado, aí o negócio está caro. Rapaz, está caro demais, né? Você tem o dinheiro, compre, não reclame não. Agradeça a Deus porque você tem o dinheiro para comprar. Glória a Deus. O Senhor te fez o homem, a mulher mais rico desse mundo. Mais rica desse mundo. Porque Ele disse que você, Ele não está falando de uma multidão não. Ele disse que quando Ele está falando uma é de você que está aí. Você vale mais do que todo o ouro, toda a prata desse mundo. Então agradeça por tudo que o Senhor colocou na sua mão. Diga: Senhor, obrigado. Na minha mente deve estar caro, mas não vou falar que está caro. Obrigado, Senhor, por isso aqui que o Senhor me deu. Porque o Senhor me deu, porque eu tenho dinheiro para comprar. Então o Senhor já me deu. Essa é a paz que excede todo entendimento. E a paz que nós devemos passar para outros. A paz que você precisa passar para outro. Quando as pessoas olharem para você, elas conhecem o mundo, mas você conhece Jesus. E se você conhece Jesus, você é carta viva do Senhor. Quando alguém vem, aí você só tem murmuração. Rapaz, não está perto lá de Belarmino nada. Ele só fala murmuração. Só fala que está ruim, que nada presta, que nada presta. Mas antes de ir, fala que nem um colega meu. Ele diz assim: rapaz, eu acho que eu nunca vi você reclamando de nada, mas eu acho que você faz isso só para tentar me enganar. Eu disse: não, se eu reclamar não vai resolver. Então, a paz que eu tenho dentro de mim é que o Senhor me sustenta. Imagine só dois passarinhos voando, né? E falando para nós, né? Ou melhor, um para o outro: vem cá, por que ele está reclamando tanto ali? Aí o outro: é porque ele não conhece o nosso Deus que cuida de nós. Se ele conhecesse, ele não estava assim não. Jesus disse que Ele cuida de nós todos os dias. Ele disse que o passarinho tem tem muito menos importância do que nós. E Ele disse que de nós é Ele quem cuida. Ele disse: quanto mais vocês, homens de pouca fé. Nós estamos esperando Jesus, o mesmo que abriu a palavra lá em Isaías 61. Lá em Isaías 61, aquela palavra que Deus deu ao profeta. E quando ele lê aquela palavra, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, e apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. Mas Jesus, em Lucas, eu quero que você abra em Lucas, essa mesma palavra aqui, em Lucas, ele não completa o final dessa frase, a vingança do nosso Deus. Porque ele está pregando para quem? Jesus está pregando para nós. Nós que estamos agora no tempo da graça e podemos chamar quem quiser. Pode ser ladrão, estuprador, assassino, o que for, pode chamar, diga ele que venha. Porque aqui é na casa do Senhor aonde eles ouvem a verdade. A Bíblia diz que a sinagoga estava cheia. Jesus desce do monte depois de ser tentado pelo diabo, que eu falei há pouco aqui. Lucas 4, versículo 18, versículo 21. Eu não falei o número, não é? Ei, glória, fala demais. Lucas 4, versículo 21, ou melhor 18, do 18 ao 21. Lucas 4, 18.
Diga assim: eu sou fiel a Deus. Pode falar isso mesmo, amado. Fica assim, só nós sabemos da nossa vida. A gente fica assim: eu sou fiel a Deus. Eu me lembro quando o pastor dizia lá no culto, dizia assim: falem alto, diga: eu sou santo, eu pertenço a Deus. Eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia nem o que é que significava santo. Estava iniciando no Senhor, criança ainda, não sabia me conduzir bem. Aí diga: eu sou santo. Eu sou santo. Mas sabe o que estava acontecendo? Eu estava profetizando na minha própria vida e acabei descobrindo o que é santo. E a cada dia eu me santifico mais diante do Senhor. Ele já me santificou e eu preciso fazer a minha parte de santificação. Digam glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Digam glória a Deus. Olhe aonde ele para. Aí termina o versículo, não é? O ano aceitável do Senhor. Lá está dizendo o quê? Está dizendo que e apregoar a vingança do nosso Deus. No mesmo versículo, vírgula, e continua. Mas Jesus aqui, ele para, mostrando que para nós ele veio trazer a graça e que venhamos crer na sua palavra, na palavra que ele trouxe para cada um de nós. Digam glória a Deus. Palavra de que de confiança. Mas quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu confio mais nele. Não tem um ditado no mundo que uma mentira contada várias vezes se torna verdade? É mentira. Contada várias vezes fica parecendo que é verdade. E se a minha mente estiver só ouvindo aquilo ali, vai achar que é verdade mesmo. Não virou verdade, mas eu vou achar, puxa vida, ele falou aquilo. Eu tenho um colega que ele mente tanto, que tem hora que ele falou mentira que ele já tinha falado antes. E ele fala de forma diferente e diz: foi assim mesmo, ele foi assim. Ele fala naquela mentira e ele crê que aquela mentira que ele criou é verdade. De tanto ele falar. E aquela mentira ali é verdade. Mas nós não nascemos para a ira. Lá está escrito de uma forma, quando Jesus chega aqui e fala, ele para na onde? No ano aceitável do Senhor. O dia da vingança é para os judeus que não se converteram e para os crentes rebeldes. O dia da vingança são para esses, os crentes judeus, ou melhor, para os judeus que não se converteram e para os crentes rebeldes. O que é que eu digo crentes rebeldes? Aqueles que aceitaram Jesus e dizem assim: eu vou viver a minha vida à solta, do jeito que eu quiser, né? Crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a vida é Jesus, e Jesus quer nos levar mesmo, e não como o mundo quer levar as pessoas aí. A vida quer nos levar de verdade. Foi para isso que a vida se manifestou, para nos guiar. Em Isaías 61:2, ele diz assim: olha, repare o que ele diz aí: a apregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus. E a vingança do nosso Deus. E a consolar todos os tristes. Mas o que? A vingança do nosso Deus. Ele veio se vingar? Foi. E essa vingança do Senhor, ela vai se cumprir. Diga assim, olha para quem está ao seu lado, diga assim: mas você está livre. Continue firme, porque ele cumpre com a sua palavra na vossa vida. Glória a Deus.
Ele cumpre com a palavra dele na sua vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, ou versículo 9. Romanos 5, 9, acha aí. Eu também vou achar aqui, eu deixei marcado. 11, 5. Versículo 9. Romanos 5, 9 diz assim, olha: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Digam glória a Deus. É assim que está escrito? É assim que está escrito. Seremos salvos da ira. O Senhor tem ira para derramar sobre essa terra, e Ele vai derramar. Em Lucas 21 ele chama essa atenção, que Ele vai derramar a ira dele. Ele fala como o mar vai se revoltar, como a lua vai se tornar em sangue, como os homens vão se desmaiar com medo. Mas ele diz assim: quando isso começar a acontecer, levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Redenção de quê? Redenção exatamente da carne, porque Ele já remiu. Todos aqueles que chegam a Ele já está remido. Os que já morreram em Cristo estão remidos já. Mas nós estamos remidos no Espírito, mas o nosso corpo está aqui. E eu creio, amados, quem está falando aqui sou eu, amém? Pelo Espírito de Deus, mas sou eu que estou falando aqui. Nós somos dessa geração. E quem sabe se nós não somos esses que vamos ver a nossa redenção, a redenção do nosso corpo, onde a morte vai ficar chupando o dedo. Até hoje ela tem matado um, matado o outro, matado o outro. O nosso corpo vai criando dor e a gente vai ficando, meu Deus do céu, e agora eu não estou conseguindo andar, a minha estética, o corpo está morrendo. Mas vai chegar uma hora que a morte vai chupar dedo, porque os vivos que ela queria detonar, matar, vai ser tudo arrancado daqui de uma vez só. Mas dizer assim, ela sumiu, então eu vou atrás dele. Eita, ele sumiu, eu vou atrás aquela sumiu também. Vai ser tudo de uma vez só. Essa é a notícia mais maravilhosa que os jornais de esquerda e de direita vão passar. Glória a Deus. Do mundo todo, que seja jornal grande ou pequeno, vai reportar isso. Olha, um monte de gente desapareceu, mas como dizem, né, a NASA, que já estão abrindo agora, viu? Já estão abrindo aí que existe mesmo OVNIs extraterrestres e que eles têm feito muitas coisas e vai vir aí uma surpresa, e talvez foram eles que fizeram isso. Mas nós que sabemos, vamos cantar aí igual a Gile Cavalhais, né? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Sumimos no ar. Mas é quem? É quem creu. Porque quem crê obedece ao Senhor, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a você mesmo, sabe? E eu ainda vou mais além, não só como a você mesmo, mas ama o próximo como o próprio Deus lhe amou. Sabe como é que Deus nos ama? Deus nos ama assim. Eu tinha um monte de defeito lá atrás. Glória a Deus, hoje eu estou limpo, porque eu não olho mais para o meu. Eu olho através da ótica de Jesus. Jesus olha para mim e vê todo branquinho, né? Embora eu seja preto, mas ele me vê todo branquinho. Glória a Deus. Então ele olha para mim e não olha pelo que eu tinha lá no passado. Então eu não olho para o Fenton pelo que ele fazia. Eu olho para como ele é agora. Eu não olho para a Ana Paula pelo que ela fazia. Eu olho como é que ela é agora. Para a missionária, do mesmo jeito. Para qualquer um. Nós precisamos ter o olhar de Jesus. Olhar pela ótica de Jesus. Ou melhor, de Deus. Porque Deus olha para nós e olha como se estivesse olhando para a tampa da arca, que era a propiciação, onde era derramado o sangue. Ele olha e para ver o Filho, ele vê nós lá em cima, na frente. Como? Vê só aquela mancha de sangue. E apesar de sangue ser vermelho, ele olha e vê todo mundo branquinho. Sabe? Sem usar sabão em pó, sem usar anil, que boa, sem nada disso. Mas ele olha para cada um de nós e vê todo mundo branquinho. É assim que eu preciso olhar para cada um de vocês. Para cada um daqueles que chegam. Não importa se ontem ele cometeu um crime e hoje ele aceitou a Jesus. Pastor, mas se ele aceitou e foi de mentirinha, não tem problema.
Porque Jesus não lhe chamou para você julgar desse jeito, mas para você se alegrar quando alguém entrega a vida a Jesus, quando alguém se achega até Ele, quando alguém busca a vontade dEle, você se alegrar, dizer: Senhor, obrigado pela vida desse homem, dessa mulher. E é assim, e é com essa paz que o Senhor quer que nós venhamos andar e derramar sobre os outros. Fomos preparados para estarmos com Cristo. Essa palavra é exatamente como eu falei há pouco, para os crentes que ficaram rebeldes e não se santificaram, que não olham uns para os outros como Deus olha para nós. Se eu não olho para você como Deus olha para mim, então é o primeiro sinal que eu não estou olhando para Deus. Na carta de João ele diz assim: como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que você está vendo? Ah, eu amo Deus. E você não está vendo Deus? Como é que você ama Deus desse jeito? Como é que eu vou dizer que eu amo a minha irmã, o meu irmão, sem eu amar? Ou melhor, que eu amo a Deus sem eu amar o meu irmão e a minha irmã. Não tem como. Eu não estou vendo Deus. Ele está aqui, amado, nessa noite falando conosco através do Espírito dele. A presença dele palpável, que nós vamos ver, olhar nos olhos dele, como ele disse, que lá em Mateus 5 ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo é porque quando você é limpo, você vê tudo limpo. Você é que nem um produto que eu vi uma vez, o cara botando na água, a água suja, e quando coloca ali, a água vai ficando limpa. É desse jeito. E é assim que o Senhor quer que você, nós, venhamos olhar uns para os outros. João 14, versículo 1. Vamos lá. João 14, versículo 1. João 14, 1. De 1 a 3. Ele chama a sua atenção de novo e a minha. Ele está falando comigo também. Glória a Deus. Que vem acontecendo cada coisa. Mas eu faço igual o filho do Rei Leão, né? É Simba, né? Filho do Rei Leão, né? Quando ele vai para o lugar de perigo, o pai vai lá correndo, bate nas hienas, toma ele. Aí diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Você não sabia que não era para você estar aqui? Eu lhe aconselhei que você não tivesse. Mas o que ele estava fazendo antes? Ele chegou e disse assim: eu sorrio na cara do perigo. Você sabe o pai que tem, não é? Ouviu a palavra do pai, guardou a palavra do pai. O que é que você pode mais esperar? João 14, 1 diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver estejais. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aonde ele está, estejamos todos nós. Nós quem o ama. E quem ama se entrega, faz coisas incríveis. Às vezes eu venho do trabalho, e às vezes fico mais na hora, está vindo 3 da manhã. Aí paro em um lugar, aí em um posto, em algum lugar para comprar algum lanche, porque a minha esposa é fortinha, ela não usa, em nome de Jesus. Ninguém diga a ela. Mas ela gosta do lanche. E aí quando eu chego para ganhar mais dela, né? Eu trago um lanche. Aí quando eu chego, ela diz: aí, espera um pouquinho aí. Aí vai esquentar: não precisa esquentar nada. Eu trouxe aqui um lanche para nós. E foi quando eu mostro: eita, logo que eu gosto. Ganhei ela. É quem ama, né? Quem ama é assim. Quem ama quer sempre fazer agradar mais, faz surpresa. Agora imagina só o Senhor conosco. Essa noiva linda que é você. Quando eu falo noiva, nós somos homens, somos mais privilegiados, porque nós somos noivo e noiva. Glória a Deus. 2 vezes. Precisamos entregar o melhor ao Senhor. E ele diz assim: olha, para que onde eu estiver estejais vós também.
Não é só você estar não, é porque você está aqui, mas o seu coração está lá. Paulo disse que nós estamos aqui, mas o nosso espírito está sentado com Jesus nas regiões celestiais. Digam glória a Deus. Então esses que o próprio Senhor diz que Ele sonda os nossos corações. Ele está vendo onde você está. Ele está lá. Pois imagina só, se você, essa noiva amada do Senhor, está aqui com o coração desse jeito. Ele que vê tudo. Ele não é aquele noivo enganado. Às vezes, né, o cara está enganado com a namorada. Mas o Senhor não é enganado, porque Ele vê os nossos corações. Os médicos, para ver nossos corações, Ele tem que abrir. Ele pode sentir. Pode, através de uma ultrassom, ver uma sombra do coração. Mas para ver mesmo, Ele tem que abrir e tocar no seu coração. Mas Jesus, Ele vê o nosso coração. As intenções, lá em Hebreus diz que Ele vê as intenções dos nossos corações. Você acha que Ele vai deixar você aqui? Por isso que Ele disse que Ele foi e preparou um lugar para que aonde Ele estiver, você esteja também. E lá na NVI, quando Ele fala lugar, na NVI, a Bíblia diz assim: vou vos preparar aposento. Aposento, amados, é traduzido do quarto. É quarto, aposento. Eu vou preparar quarto para vocês. Glória a Deus. Vou preparar quarto para vocês, que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Digam glória a Deus. Mas isso é para quem? Esse virei outra vez é para mim. Amém? Esse virei outra vez é para mim. Olhe para quem está do seu lado. Diga assim: olha, esse virei outra vez é para mim. Isso, fale bem forte, diga: é para mim. Glória a Deus. Se eu quero também, eu tenho que falar esse para mim ao Senhor, como vocês estão falando. É para mim. Quando João disse assim, João disse assim: e aquele discípulo a quem Jesus mais amava, não é pretensioso, não é? Ele está falando por ele. Glória a Deus. Porque quem ama mais o Senhor aqui sou eu. Amém? É assim que cada um de nós precisamos agir. Quem ama aqui mais o Senhor é aquele que tem mais intenção dentro do coração. Ele falava isso por causa até do que os outros colegas deixavam transparecer. João, pergunte a ele quem é que vai o trair. Aí João encostava a cabeça no peito de Jesus e dizia assim: quem é que vai te trair? E vai dizer quem é quem pelo menos parece que Jesus mais ama, não é? Jesus ama você, ama João, Catarina, Genoveva, tudo com a mesma intensidade. Glória a Deus. Mas é você que vai definir como você tem o seu amor por Deus. Hebreus, não precisa abrir porque nós já estamos terminando, eu quero concluir aqui. Hebreus 9:8 diz assim: olha, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado para os que o esperam para a salvação. Para quem? Ele não vai. Essa vinda aqui, amados, não é aquela vinda de lá de Mateus 26, versículo 64. Não. Lá em 26, 64, ele fala para um ímpio. Ele chega diante de Pilatos, ou melhor, diante de Caifás, e ele diz assim, depois de muita força, diz ali que Caifás até conjurou ele. E disse assim: eu te conjuro que você diga se tu és o Filho de Deus. Ele disse sim. E verás o Filho do Homem assentado numa nuvem e vindo com poder e grande glória. Aquilo ali não é para nós. Ali nós estamos vindo com ele, como diz lá em Zacarias. Nós estamos vindo com ele. Para nós, ele vai vir é para os que o esperam. Será que Caifás estava esperando Jesus para a salvação? Não. Ele rasga a sua túnica e diz blasfêmia, é réu de morte. Esse homem estava esperando Jesus? Não. Quem está esperando é aqueles que creem. Digam glória a Deus. Diga: eu creio e espero ele para a minha salvação. Aleluias. Isaías 54, versículo 7 diz assim: olha, por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te remi.
São dois versículos encostados, o 27 e o 28. O 27 fala de nós, o 28 fala de Israel. No 28 diz assim, olha: com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor teu Redentor. Puxa, o Senhor está dizendo que Ele vai remir a nós no primeiro, ou melhor, no versículo 7 e no versículo 8, Ele termina dizendo que é o teu Redentor, porque Ele disse lá em Mateus 24, que antes que os homens fossem aniquilados, ali é na direção diretamente sobre Israel, antes que o povo de Israel seja aniquilado por total, Ele vai abreviar o tempo, sabe? A noiva do Senhor lá na festa das bodas, glorificando o nome do Senhor, aprendendo por 3 anos e meio a teologia maravilhosa que aprenderam aqui os homens, mas lá totalmente diferente, porque na recâmara do Senhor, como diz lá em Salmos, no recôndito do tabernáculo do Senhor, estaremos lá. O Senhor vai chegar e vai dizer assim: olha, calma, chegou a hora, pegue seus cavalos e vamos até lá, porque chegou a hora de nós darmos um basta e não deixarmos que os nossos, aqueles que trouxeram a linhagem para que eu viesse até a terra, que foi pela linhagem de Israel que Jesus veio à terra, antes que eles sejam aniquilados. E Ele virá. Repetindo o versículo 7, diz assim: olha, em um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com grande misericórdia te recolherei. Aqui ele não está falando da morte, ele está falando da recolhida, de trazer você para Ele. Digam glória a Deus, digam aleluias, de trazer você para perto. Em Isaías 26, versículo 20, o próprio Deus, que é Jesus, diz lá assim: olha, vai, povo meu, esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. Mais um pouco, ele diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos, como Jesus falou em João 14, mesma palavra, só que em lugares diferentes. Mas ele diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos, confia no Senhor, amados. O inimigo quer roubar a tua mente, o inimigo está trabalhando a todo tempo para tirar o que o Senhor colocou no seu coração. Mas para isso ele primeiro vai ter que trabalhar na sua mente, porque se ele conseguir infiltrar a sua mente e passar para o coração, já era, você morreu. Mas o Senhor está chamando a sua atenção hoje: eu sou na sua vida. As promessas que eu fiz para você, nenhuma delas foi anulada. Glória a Deus. Nenhuma das promessas que o Senhor fez para você foi anulada. Aleluias. Romanos 14, versículo 11 diz assim: olha, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus. Muita gente hoje não quer ir, não quer confessar. Você está lutando, e a cada dia que se passa você está, sabe, delirando que o seu irmão, que o seu amigo, aqueles que você ama, venha e entregue a vida a Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: tenha calma, descanse o seu coração no Senhor, ore por ele, ore por ela, apresente diante do Senhor, mas o seu coração esteja em paz. Em paz. Quando Jesus ele estava indo para a cruz do Calvário, ele dá palavras aos seus discípulos, eles ficam admirados. Eles chegam no jardim do Getsemane, eles dormem, mas Jesus fica acordado. Por quê? Até a última hora, aquilo que eu prometi aos meus filhos, aos meus irmãos, eu vou cumprir. Digam glória a Deus. Tudo aquilo que eu prometi para eles, eu vou cumprir. Aleluias. Voltando para João 14, versículo 1, diz, repetindo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Digam aleluias. E vos levarei para mim mesmo. Você, Ele quer só para Ele. Quando um casal entra no quarto, ali é o lugar preferido deles. Ninguém entra para falar nada, para dar nenhum palpite. É só ele e ela. Creia que o Senhor preparou um recôndito para você e ele. E ninguém pode cortar. Ninguém. A única pessoa que pode cortar pela descrença, pelas coisas que esse mundo está trazendo aí, sou eu. Se eu der ouvido às coisas desse mundo, se coloque de pé no nome de Jesus. Não dê ouvidos o que esse mundo está dizendo para você. Olha, você não vai conseguir. A sua caminhada, eu sei, ela é curta, logo você cansa. Não dê ouvidos a essas palavras. Não dê ouvido. Ah, você não vai ter força não. Daqui a uns dias, eu sei que você vai sair de lá e vai estar no nosso meio aqui. Quem nunca ouviu palavra desse jeito? Eu já ouvi palavra desse jeito, ao meu respeito. E graças a Deus, desde 95, tem 30 anos que eu estou no caminho do Senhor. E sabe como é que eu me sinto ainda hoje? Eu me sinto ainda hoje, com 30 anos no Evangelho, eu me sinto como uma criança. Sabe como é que uma criança se sente? Como essa menina está sentindo aí no colo do Fenton. Segura quando está no colo do pai. Eu me sinto a cada dia no colo do pai. É assim que você precisa se sentir. Não deixe que dor, tristeza, perda venha te tirar da presença do Senhor. Porque o que Ele te preparou para você é grande, é maravilhoso. Eleve o seu coração ao Senhor. Eu quero repetir Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. É você que está esperando o Senhor para a salvação. Salvação de problemas, porque o Senhor diz que vamos receber lá, mas enquanto estamos aqui também vamos receber bênção do Senhor. Aqui na terra, o que você está pedindo ao Senhor, sabe? Aquele problema que você diz assim: poxa vida, eu estou sonhando com aquilo, mas eu nem consigo chegar ali, porque eu sei que a minha condição não dá para chegar naquele ponto, naquele patamar. Pois o Senhor está dizendo para você: eu sou com você, confia em mim. Apresente diante do Senhor esse problema que você, sabe, está enfrentando, e está aí lhe tomando, sabe, aos poucos, só te martelando, comendo o seu juízo. Apresente diante do Senhor. Apresente. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus eu te apresento a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Deus e Pai amado, e peço que o Senhor tome os seus corações maravilhoso e santo, pois foi eles que entregou os seus corações diante do Senhor, nas tuas mãos, se banharam no teu sangue, meu Deus e Pai, e quanto ao olhar do Senhor para nós, tu já olhas para nós limpos, puros, pois o sangue do teu Filho já nos purificou, Senhor. Ah, Senhor, mas enquanto estamos aqui, precisamos de forças para prosseguir, Senhor, forças para não parar no meio do caminho, para não nos rebaixarmos diante do nosso inimigo. Senhor, glorioso e eterno Deus, se nos ajoelharmos, Senhor, que venhamos ser diante da tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa vida, maravilhoso e santo. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles, meu Deus e Pai, até os que clamam, que buscam o Senhor da forma deles para tentar nos derrubar, meu Deus e Pai, nós apresentamos eles diante de Ti. Te pedimos que o Senhor quebrante o coração de cada um deles e levante eles, meu Deus e Pai, assim como um dia o Senhor nos levantou e nos trouxe para a Tua presença. E aqui, Senhor, nós Te agradecemos e queremos, maravilhoso e santo, nunca mais soltar as Tuas mãos, pois eu sei que a nossa mão o Senhor nunca solta. Leva-nos, Senhor, a andarmos fortes contigo, porque por nós mesmos, Senhor, nós somos fracos, mas a Tua mão poderosa nos conduzindo, nós enfrentaremos e derrubaremos todas as barreiras que vier contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluias.
Deem mais um aplauso ao Senhor. Oh, glória a Deus. Digam aleluias. Oh, glória.